Muito bem, senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar o Dr. Fernando Araújo e o Dr. Jaime Alves pela sua presença. Trata-se de uma audição que vamos iniciar do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, a requerimento do Partido Comunista Português, sobre o encerramento de bloco de partos na região de Lisboa e Val do Tejo. Relembro muito rapidamente o que é habitual, que temos uma primeira ronda com a intervenção de 4 minutos, cabe ao Grupo Parlamentar requerente, uma resposta direta também de 4 minutos e depois os grupos parlamentares dispõem de 4 minutos nesta ronda para uma resposta em bloco e uma segunda ronda de 1 minuto. Vamos então iniciar esta audição. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Dr. Fernando Araújo, o Dr. Jaime Alves, agradecer a vossa disponibilidade para poder tão prontamente nos poder responder a este requerimento que o PCP coloca. O PCP tem trazido a preocupação da situação difícil no que respeita ao adequado, desde logo o acompanhamento da gravidez, o acesso a serviços, nomeadamente serviços de urgência, as questões relacionadas com a disponibilidade de bloco de partos e, naturalmente, que entendemos que são necessárias respostas urgentes, tendo em consideração as carências que estamos confrontados, mas também precisamos de medidas estruturais e essas não as vemos. Identificamos as necessidades de ter mais profissionais de saúde que respondam, porque é por esta via que naturalmente estamos confrontados com carências e que leva a todas estas respostas deficitárias. O Governo respondeu com uma operação a que chamou Nascer em Segurança no SNS. E quero lhe dizer, Sr. Diretor Executivo, que para nascer em segurança no SNS não basta anunciar, é preciso que de facto existam medidas. E nós temos a certeza, aliás, o Sr. Doutor também tem conhecimento de que a maior parte dos partos não são programáveis. Nascer em segurança seria se as pessoas pudessem contar com os blocos de partos, com os serviços de obstetrícia de proximidade que têm direito e que respondem às necessidades da população. Essa seria, de facto, a garantia de que é de nascer em segurança. As medidas anunciadas, e nomeadamente nesta sequência desta deliberação 50 de 2023, que vem dar andamento àquilo que é a manutenção dos esquemas rotativos de encerramento em Lisboa e Val do Tejo, deixam-nos bastante preocupados. Tendo em consideração que até o que foi dito por Sr. Professor Diogo Aires de Campos, que esta solução, estamos a falar de janeiro, esta solução da rotatividade e do encerramento rotativo não é uma solução civilizada, foi as palavras utilizadas pelo Sr. Professor, e que é uma solução que poderá responder num período mais complicado, mas a verdade é que, primeiro, foi em dezembro, nomeadamente na altura do Natal e Ano Novo. Depois passou para março. Depois passou para maio. E agora já está a passar para 2024. Estamos a considerar a situação relacionada com o Hospital de Santa Maria, as obras, todos estes meses em que estamos a ver que esta situação de rotatividade e de encerramento, porque a palavra encerramento está lá, Sr. Diretor Executivo, a palavra encerramento está lá. Este encerramento rotativo leva a que para 2024 alguns dos serviços ainda continuem com dificuldades ou pelo menos estão em rotatividade. Ou seja, a primeira questão que se coloca é se de facto pode garantir que isto é mesmo de facto transitório e se vamos ter, quando é que vamos ter de facto os nossos blocos de parto e os serviços de obstetrícia em condições e a funcionar em pleno. Há uma outra questão, que é logo aqui que se coloca, que tem a ver com o que é o cerne do problema, que é a disponibilização de equipas, nomeadamente mais especialistas em saúde materna, seja enfermeiros, e obstetrícia e ginecologia, nomeadamente médicos. Como é que está a evoluir esta situação? Porque nós já estamos a falar, a Direção Executiva tomou posse em janeiro, nestes 6 meses, nomeadamente nos últimos 3 meses, que evolução teve o número de especialistas nesta região de Lisboa e Val do Tejo e, nomeadamente, também no SNS. Depois, há uma questão que é colocada, e aqui também ficámos muito preocupados, tem a ver com a solução dos privados. Nomeadamente, como é que vai ser? Aquilo que é dito é que vão reencaminhar
os partos simples, ou melhor, aqueles que se prevê que sejam simples. A questão é que o que nós sabemos que está do outro lado de lá, no privado, é essencialmente cesarianas, partos em que são distócitos, com medidas que não são de maneira nenhuma aquelas que nós defendemos que devem ser implementadas. Muito obrigado, Nesse Sr. sentido, para terminar, faça a favor, Sr. garante que nós não estamos a levar as nossas grávidas para aquilo que é uma resposta da qual nós, de uma vez por todas, não devemos levar, ou seja, levá-las para um aumento da taxa de cesariana, e nomeadamente com esta resposta no privado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, dispõe de 4 minutos. Dr. Fernando Araújo, faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A rede de serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, bem como as respostas estruturadas de neonatologia, merecem atenção prioritária em função do impacto que têm na vida das grávidas, dos recém-nascidos e das suas famílias. É por isso essencial salvaguardar os princípios da equidade, da qualidade e do acesso, mas também da segurança, da humanização e da previsibilidade dos cuidados prestados no SNS. A carência de médicos de ginecologia e obstetrícia, que sabemos não ser de agora, e também sabemos que não temos solução instantânea ou imediata, obriga a um exigente planeamento para garantir a prontidão na resposta. Este planeamento tem de ponderar, para além das diferentes áreas de atuação, que não se esgotam nas situações de urgência nem nos partos, pois também é necessário garantir resposta às consultas externas, à atividade cirúrgica programada, incluindo a neoplásica, aos rastreios oncológicos, à medicina de reprodução, entre outras. Foi por isso que procurámos, com a Operação Nascer em Segurança no SNS, que está em atividade desde fins de semana de Natal e fim de ano, e durante os primeiros 5 meses de 23, promover a articulação entre instituições na mesma área geográfica, assegurando a resposta a todas as grávidas em proximidade, com qualidade e com segurança. Nestas 23 semanas de vigência da Operação Nascer em Segurança no SNS, não houve qualquer encerramento não planeado de qualquer bloco de partos do país. Eu gostava de sublinhar isto para não haver dúvidas. Não chegamos nunca ao denominado nível 3 do plano de contingência definido pela Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos. Portanto, não houve nenhum dia de encerramento não planeado, nenhum bloco de partos do país nas 23 semanas de atuação. Portanto, isto ficasse bem claro nesse sentido. Isto significa que houve capacidade de resposta, que os serviços de ginecologia, obstetrícia e neonatologia realizaram uma atividade ímpar, com enorme profissionalismo, resultando no cumprimento total e efetivo do plano, com enorme esforço dos profissionais, com a adequação profunda com o INEM e que importa e nunca é demais reconhecer. Neste período foi mantida uma monitorização intensiva desta resposta em rede e foram realizadas múltiplas reuniões num trabalho exigente na procura das melhores soluções. E neste processo têm participado não apenas os Conselhos de Administração, mas acima de todos os profissionais das áreas de ginecologia, obstetrícia e de neonatologia e pediatria, de 37 hospitais, das 5 RS, do INEM e da linha de saúde 24. Os objetivos são claros: transparência na informação, envolvimento dos profissionais e das instituições e procura das soluções participadas e fundamentadas. Em função da avaliação positiva do desempenho desta Operação Nascer em Segurança no SNS, foi consensualizado manter de forma prudente e cautelosa a continuação desta metodologia no período de verão e realizar nova avaliação no final deste tempo. O reforço do trabalho em rede entre as equipas de instituições hospitalares e dos cuidados subprimários, bem como o planeamento atempado da resposta, constitui uma estratégia adequada para assegurar uma cultura de previsibilidade, segurança e confiança entre as grávidas e os profissionais de saúde. Importante sublinhar a manutenção da exigência na constituição das equipas e na elaboração dos mapas de urgência, que motivam um esforço único e de elevado significado para a rede do SNS. Sublinhamos aqui a generosidade dos profissionais, nomeadamente a contínua disponibilidade de médicos especialistas internos de formação específica de vários hospitais, no apoio a instituições mais carenciadas, no sentido do cumprimento das escalas. Por fim, a estabilidade das soluções e a comunicação que devem garantir tranquilidade à população, especialmente às grávidas, que devem ter acesso à informação adequada, de forma a evitar ansiedade e receio. A situação atual de vulnerabilidade dos serviços de ginecologia e obstetrícia, mais acentuada na área do Ribatejo e ao oeste da região de Lisboa-Valtejo e na Península de Setúbal, bem como em todo o interior do país, obriga à tomada de decisões ponderadas que assegurem respostas sustentadas, coesão territorial,
mas mantendo os padrões de qualidade que nos consideram ser os países, a nível mundial, com melhores indicadores ao nível da resposta materno-infantil. Indicadores que todos nós nos orgulhamos. A direção executiva da SNS tem, por isso, um plano a 2 tempos. Eu já vou acabar, Sr. Presidente, pedindo desculpa. O primeiro, mais imediato, de curto prazo, onde continuará a implementar abordagens que são necessariamente temporárias, no sentido de evitar o fecho, em absoluto, de blocos de parto, de instituições que são relevantes na prestação de cuidados de saúde, na formação e na investigação, sabendo-se que em algumas áreas do território não existe qualquer alternativa pública ou privada, o que condicionaria de forma marcante o acesso das grávidas a cuidados de saúde, e um plano a médio prazo que se encontra a ser implementado com medidas que visam aumentar a atratividade do SNS para os profissionais de saúde, nomeadamente a revisão das carreiras e tabelas salariais, novos incentivos para a realização de dados no SNS, o investimento em infraestruturas e equipamentos, eu sublinho aqui os 27 milhões de euros na qualificação dos 73 blocos de partos, pela primeira vez no SNS que foi feito, uma melhor articulação entre cuidados primários hospitalares, através das ULS, constituindo uma rede coerente e efetiva. Por isso, senhores e senhores deputados, terminava enfatizando que é seguro nascer no SNS, porém, isto não é um golpe de sorte, resulta do trabalho e do esforço e da dedicação de muitos profissionais a quem é importante reconhecer e dar condições para continuar a motivar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando Araújo, pelas suas respostas. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Marques, faça favor, dispõe de 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Fernando Araújo. A posição do Partido Socialista aqui é relativamente facilitada. Enfim, confesso que até considero, de alguma forma, quase sem razão, sem sentido, o objeto deste requerimento. Isso não vejamos. O Dr. Fernando Araújo fez ali um elencar de um conjunto de medidas que a Direção Executiva tem tomado a este propósito, mas eu queria ir mesmo diretamente ao requerimento do PCP. Então falou o PCP na promoção do adequado acompanhamento da gravidez, as questões do acesso, os serviços de urgência e a disponibilidade dos blocos de partos. E depois também, conforme faz estas críticas, também apresenta soluções. E fala em medidas estruturais. Bem, eu queria só recordar aos presentes, e ao PCP também, o Dr. Fernando Araújo falou há pouco numa resposta que eu considero estrutural, enfim, a intervenção histórica que está a ser feita nos blocos de partos e a forma transparente como ela foi feita. Houve candidaturas das unidades, candidataram-se 33 unidades, foram escolhidas 25 em função da qualidade dos seus programas de ação, foram financiadas e nós hoje sabemos quanto dinheiro vai ser gasto em cada uma delas. E se forem ver o mapa, tem cobertura do país inteiro. Tem cobertura do país inteiro. Isto não se considera uma medida estrutural? Pergunto eu. Mas não é só na questão das intervenções estruturais, obra, nos blocos de partos. Fala também nas questões da tecnologia. A instalação de robôs em unidades do SNS não é uma medida estrutural, capaz ela de atrair recursos humanos e desqualificar? Mas fomos nós que o fizemos? É que vamos fazê-los? Essa é a mesma questão. Essa é a mesma questão. Tal e qual, com medidas tão simples, e atalho foi-se, vou falar nisso. Por exemplo, as baixas médicas dos 3 dias é, de facto, uma medida muito básica, não é? Surge com muitos anos de atraso, mas fomos nós que o fizemos. Isso vai poder libertar 700 mil consultas que eram tidas para esse propósito. E, portanto, isso é importante. Fale bem o PCP, e nós aí estamos lado a lado, como é lógico, que é preciso valorizar os profissionais de saúde. De facto, é verdade. Enfim, nós sabemos que há um plano de negociações que está a ser desenvolvido entre o Ministério da Saúde e as entidades representativas dos trabalhadores e esperemos ter notícias em breve, porque de facto é verdade, é inevitável, é uma constatação de todos que é necessário reforçar e valorizar, do ponto de vista profissional e das carreiras, os trabalhadores. Uma nota curiosa deste requerimento é que diz de facto que vão encerrar 2 blocos de partos, Santa Maria e o Oeste, mas não diz porquê. Não fala de uma palavra muito simples, obras. Vamos fazer obra. Era só dizer isto. Então quem lia percebia, ok, isto vai fechar porque vamos fazer obras, vamos requalificar, vamos melhorar, vamos reforçar, não vamos encerrar. Mas o Dr. Fernando Araújo até nos poupou, enfim, se pudesse até tinha poupado a vinda do Sr. cá hoje, porque tem muito mais que fazer, porque a questão principal que estava aqui subjacente a isto
A questão subjacente que estava aqui era de que nós íamos encerrar blocos de partes. Isso já foi dito. Ninguém vai encerrar blocos de partes. E tenham presentes uma coisa. Há um relatóriozinho da entidade reguladora da saúde, publicada em fevereiro deste ano, que fala sobre, aprecia a questão dos partos, e vão lá ver a diferença que faz termos um SNS com este número de blocos de partos espalhados pelo país, e vão ver o que acontecia se não houvesse SNS na questão do acesso. É só ver. Por fim, Sr. Presidente, queria dar nota do seguinte. Portanto, estamos a... Srs. Deputados, faça favor, Sr. Deputado, termina. Portanto, queria dar nota do seguinte, reforçar o Sr. Dr. Fernando Araújo já disse há pouco. De facto, é verdade. Há 23 ou 24 semanas que este esquema de rotativo está a funcionar em plenitude. E é preferível ser assim, a fechar, a estar aberto quando está. Isso nós não queremos. Não queremos. E, portanto, o que lhe queria pedir é que medidas é que têm presentes para reforçar, porque identificamos de forma comum que as questões da comunicação e da informação são relevantes, nomeadamente no acesso ou no mau uso do acesso às urgências. E, portanto, tendo em conta que aqui a informação e a comunicação é relevante para o bom uso dos utentes do acesso aos cuidados de saúde, queria pedir-lhe e queria apelar-lhe e queria perguntar-lhe que medidas tem extraordinárias, para além das publicações do Instagram dos hospitais, possa promover para que as pessoas saibam de facto e estejam mais tranquilas e tenham acesso à informação dos sítios onde estão abertos e onde podem aceder e dos sítios onde não podem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça favor, Sr. Deputado, dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Fernando Araújo, Diretor Executivo e a restante equipa. Esta audição foi solicitada já no passado mês de maio pelo Grupo Parlamentar do PCP e tem a ver com isto do encerramento do bloco de partos. E a questão é que, pronto, nós aqui temos que... Aqui faz-se política e eu entendo que isso possa fazer urticária a muita gente, mas a questão é que nós temos que debater e que temos que questionar e escrutinar, fazer aquele nosso trabalho. Acho que isso deve ser feito com respeito e com frontalidade, e é assim que o PS tem estado e tem que estar. E aquilo que nós percebemos é a percepção que existe na opinião pública é que as coisas não estão bem, e se estivessem bem não estávamos aqui a falar sobre isso. Portanto, vir aqui alguém dizer que está tudo bem, porque agora já temos um robô. O primeiro robô cirúrgico é de 1980, só passaram 43 anos, portanto, alguém vir aqui dizer, nós agora temos um robô, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo, não resolve nada, nós temos é que ser sérios e concretos na avaliação que estamos a fazer. Os senhores dizem que não encerram nada, até tentam fazer crer que está tudo bem e que não podíamos estar melhor, mas esta é uma forma que o PS tem e a máquina do Partido Socialista tem de se organizar. E se não vejamos, se há um problema concreto de insegurança no funcionamento dos blocos de parto, essas grávidas e as famílias estão cada vez mais ansiosas, há aqui uma preocupação natural, onde é que eu posso ir, o que é que está fechado, o que é que não está. O que é que o Partido Socialista faz? Uma propaganda e cria um programa que é Nascer em Segurança. Portanto, consegue com a antítese tentar mudar a percepção pública. Se há urgências pediátricas, maternidades, blocos de parto, que encerram, fecham de forma intermitente, obrigam os pais e as crianças a estarem ansiosos em saber se vão ter que se deslocar dezenas ou centenas de quilómetros. E depois criam uma propaganda chamada SNS mais perto de si. Quer dizer, não está mais perto, está mais longe. Nós já percebemos isso. Agora, alguém tem que dizer essa verdade aqui, nós estamos a fazê-lo. Isso tem que ser discutido de forma responsável com vocês e com todos, para que se consiga resolver ou até melhorar esta prestação de cuidados. Mas para nós isto é uma diferença entre a realidade e a ficção que o Partido Socialista e o Governo vivem e se alimentam dela. Afinal, isto, para vocês, os portugueses não estão a passar por isto e nós achamos que estão. Eu tenho pena de dizer isto, Sr. Diretor Executivo, mas eu acho que podem estar a usar a sua credibilidade de uma forma desbaratada para se servirem nesta narrativa e isso também não faz sentido, porque o senhor tem provas dadas no âmbito da gestão e da organização dos cuidados. Por isso é que eu tenho aqui questões muito concretas para lhe fazer e que tentam
no fundo, antecipar e responder àquilo que são os anseios. Em primeiro lugar, se considera ou não que o trabalho médico no SNS deveria ser fortemente valorizado, considerando que os mesmos tiveram uma perda de poder de compra muito significativa na última década. Isto é objeto de estudo de vários organismos. O último dos relatórios do professor Pedro Pita Barros e do professor Eduardo Costa estimam que esse poder de compra dos médicos vai na ordem dos 18%. Esse fluxo migratório que eles estão a fazer para o privado assim o demonstra, porque tentam encontrar soluções de trabalho mais flexíveis e mais de encontrar aquilo que são as suas expectativas de vencimentos. E, portanto, a minha pergunta é essa. Há ou não há vontade? É preciso ou não é preciso valorizar o trabalho médico? Mais diretamente a isso, mais concretamente, as negociações da grelha salarial dos médicos constituem ou não, também na área da obstetrícia, um fator decisivo para se contrariar esta atual escassez de médicos que cada vez mais se verifica. Em segundo lugar, nós já percebemos, são evidentemente positivas as requalificações de blocos de partos, é importante dotar os serviços de condições de trabalho, mas fazê-lo no Santa Maria e nas Caldas da Rainha ao mesmo tempo, era ou não era indispensável? Isso é uma questão, porque são da mesma região de saúde, afetam as pessoas da mesma proximidade, mas vocês optaram por fazê-las ao mesmo tempo. Isso é uma pergunta que tem que ser feita. Era indispensável ou não fazer isso agora? Ou podia-se ter feito de forma faseada e intermitente para não causar transtornos ao acesso? Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, Sr. Presidente, peço desculpa, só Faça mais um ponto. concluir, Sr. Deputado. Em terceiro lugar, é aqui importante perceber, nós sabemos que 35% dos médicos inscritos na Ordem têm mais de 65 anos e a minha pergunta é que planificação está a fazer o Governo para combater isto e, mais concretamente, isto tem que ser perguntado nas questões da atratividade dos novos médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia. Que medidas é que vão ser implementadas? Porque não basta estar agora a organizar e a fechar, é preciso lá ter os médicos e nós sabemos que eles têm saído, têm fugido para o privado. Muito obrigado. E nós temos que os ter no SNS. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Para usar da palavra o parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Doutor, bem-vindo a esta comissão mais uma vez. Sr. Doutor, o primeiro comentário que eu lhe tenho a fazer é que o Sr. Doutor está aqui sem estatutos. O Sr. Doutor está à frente de um novo instituto do SNS, que depende da dependência do Ministério da Saúde, que foi criado há 9 meses e não tem estatutos, que tomou posse há 6 meses e não tem estatutos, e que, anteontem, a doutora Maria de Belém, essa grande personalidade do Partido Socialista, que foi Ministra da Saúde e foi também Presidente do Partido Socialista, portanto não é uma personalidade despiciente, disse o seguinte, e vou citar: faltam-lhe, a si, Sr. Doutor, competências de planeamento, gestão, recursos humanos e gestão financeira como um pacote financeiro global para ele, o Sr. Doutor, poder gerir no sentido de fazer as coisas acontecerem. E, de facto, eu aqui tenho que concordar com a doutora Maria de Belém. É que o Sr. Doutor não está a fazer as coisas acontecerem. O Sr. Doutor está a implementar em Portugal um paradigma de terceiro mundo, que é, no século XXI, em vez de estarmos a discutir a abertura de novas unidades hospitalares, e elas são tão necessárias por todo o país, aliás, o Partido Socialista há anos e anos que promete a construção do Hospital do Seixal, do Hospital do Algarve, do Hospital do Oeste e por aí adiante, mas em vez de estarmos aqui hoje a discutir quando é que vão abrir novas maternidades, não, estamos a institucionalizar, mais uma vez, o encerramento rotativo de maternidades. E isso, doutor, desculpe que lhe diga, é um paradigma do terceiro mundo. E, portanto, o Doutor, que na boca do Dr. Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, era uma prioridade e ia resolver os problemas do SNS, e para quem lhe foi dado 10 milhões de euros, dito pelo Dr. Fernando Medina, que tem um orçamento de 10 milhões de euros para constituir gabinete, afinal não está a fazer as coisas acontecer, nas próprias palavras da Dra. Maria de Belém. Portanto, queria-lhe também perguntar quando é que finalmente vamos saber quais são os seus estatutos, quais são as suas competências, quais são as suas ferramentas de gestão para podermos debater e podermos assacar responsabilidades, Sr. Porque, sinceramente, se o Sr. vem aqui a este Parlamento, nós devíamos assacar-lhe responsabilidades e, neste momento, não consigo também fazer
perguntas muito contundentes, porque não sei, na verdade, quais são as suas efetivas competências. O que eu sei é que o Soutor lançou um programa chamado Nascer em Segurança, um programa que se quer simples, o Soutor diz que é muito simples, mas tem 12 páginas, só o mapa. Aliás, o mapa que falou o Sr. Deputado Paulo Marcos do Partido Socialista, que diz que existem maternidades por todo o país, doutor, desculpe, mas não deve ter consultado o mapa. Veja bem que existe uma enorme mancha no centro do país que não tem acesso a maternidades e, aliás, posso-lhe falar até do meu distrito, o Distrito de Santarém, que é o terceiro maior distrito deste país e que tem 2 maternidades que distam 70 km uma da outra e que estão a encerrar rotativamente. No seu plano, leia-se, Soutor, diz o seguinte: o Bloco de Partos do Oeste irá encerrar para obras. O Centro Hospitalar Médio Tejo, que encerrava de forma rotativa, voltará a funcionar de forma ininterrupta, mas o Hospital de Santarém, no Distrito de Santarém, mantém os encerramentos rotativos ao fim de semana. O Bloco de Partos do Centro Hospitalar de Lisboa irá encerrar para obras. Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental irá encerrar rotativamente. Aliás, este Bloco de Partos foi construído há poucos anos e foi planeado para 4.500 a 5.000 partos. Portanto, há poucos anos dava para 5.000 partos, agora vai ser encerrado rotativamente. O Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, o Hospital de Loures e o Hospital de Vila Franca de Xira mantêm os encerramentos. O Centro Hospitalar Barreiro Montijo, o de Setúbal, mantém as suspensões temporárias e rotativas. Isto, eu estou a citar o seu próprio plano, Soutor. E, portanto, para que uma grávida que esteja em parto iminente, é muito simples. Realmente o Soutor não vai encerrar fora de planeamento. Mas veja, tem 12 páginas a grávida para consultar, 12 páginas de calendários mais ou menos bem pintados, com cores mais ou menos estéticas, para se saber orientar e saber quantos quilómetros é que vai ter que fazer, para que hospital é que se vai ter que dirigir e que equipa médica é que a vai receber. Muito obrigado, o Soutor Sr. indica aqui também, só uma última favor, consideração, Sr. Sr. Presidente. O Soutor indica que vão fazer obra em muitos centros hospitalares. Mas estes encerramentos rotativos, explique-me lá, não estão a acontecer por falta de condições das instalações, estão a acontecer por falta de profissionais. Portanto, o que é preciso é captar profissionais para o SNS e isso o Soutor não está a conseguir fazer. E o seu Ministro, o Ministro da Saúde, veio agora anunciar há poucos dias atrás que vai contratar médicos estrangeiros. Foi, aliás, uma medida que a anterior Ministra da Saúde também tinha anunciado aqui neste Parlamento há cerca de 1 ano e meio. Não conseguiu contratar médicos estrangeiros. Este Ministro da Saúde requenta uma medida que também não vai ser execuível. O nosso SNS continua sem médicos e continua com um diretor do SNS que não tem estatutos aprovados. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados, cumprimento o Professor Fernando Araújo e o Dr. Jaime Alves, a quem agradeço mais uma vez aqui a presença nesta comissão. Professor Fernando Araújo, eu gostava de começar por lhe pedir um balanço deste esquema de rotatividade em que os blocos de partos da região de Lisboa e Val do Tejo têm estado a funcionar, mas eu gostava que neste balanço, esse balanço fosse fundamentado com alguns dados. Por exemplo, o número de grávidas que tiveram a sua criança fora do seu hospital de referência ou o número de grávidas que não verificaram a informação com cuidado e que chegaram à porta do hospital e que deram com a urgência da obstetrícia encerrada e não foram atendidas. Porque só assim é que nós podemos perceber o verdadeiro balanço, porque nós falamos de previsibilidade e acho que concordamos de previsibilidade, mas há aqui um fator muito mais subjetivo que tem a ver com a ansiedade de uma família e de uma grávida que de facto não sabe com o que é que pode contar. Uma grávida que hoje, com 40 semanas, que não sabe quando é que o seu filho vai nascer, está aqui dependente do seu hospital, que fica a 5 ou 10 quilómetros, estar ou não fechado para nascer o seu filho. Portanto, isto causa uma ansiedade numa altura da vida que seria completamente desnecessária. Portanto, eu gostava, neste balanço, que ponderasse estes vários pontos. Porque, obviamente, creio que já todos, acho que é consensual entre todos, que, por muito que compreendamos que mais uma vez, a previsibilidade, este não pode ser uma solução definitiva. Portanto, o que eu lhe pergunto, mais concretamente, é que medidas é que estão a ser implementadas para, de futuro, acabarmos com esta rotatividade e então termos as maternidades todas abertas. Obviamente,
e principalmente no que respeita aqui à atratividade do SNS para os profissionais de saúde, porque no fundo é disto que estamos a falar quando falamos destes encerramentos. Estes encerramentos acontecem porque nós não temos profissionais de saúde suficientes. Portanto, que medidas estão a ser tomadas para estabilizar o funcionamento das maternidades e quando é que essa estabilização é possível e em que termos? Depois, obviamente, não posso deixar de comentar, e como pode calcular, a Iniciativa Liberal viu com bons olhos este anúncio da cooperação do SNS com os setores privado e com o setor social para a realização dos partos, quando o SNS não consegue responder. Portanto, estamos a arranjar aqui uma solução quando o SNS não dá resposta. Mas a verdade é que, tendo em conta que este problema já se arrasta há demasiado tempo, e em particular na região de Lisboa e Val do Tejo, eu pergunto-lhe porque é que só agora é que esta cooperação foi anunciada. Por que motivo é que ela não foi estabelecida há mais tempo e por que motivo é que esta medida foi tomada só para o verão e não é equacionada como uma medida de longo prazo. Depois, ainda neste âmbito, gostaria que nos dissesse quantos partos estimam que venham a ser realizados ao abrigo desta cooperação, portanto, no setor privado e no setor social. E depois, sobre este acordo em si, sobre esta articulação, gostava de perceber qual é o modelo, o que é que foi apresentado aqui aos setores privado e social, quais foram as condições. Gostava de saber que hospitais é que já aderiram, pronto, houve algumas notícias neste sentido, mas gostava que confirmasse aqui, e gostava de perceber se algum dos hospitais se recusou a aceitar este acordo e porquê, qual é o motivo dessa recusa. Depois, mais a longo prazo, eu gostava, e em linha com o que já disse antes, eu gostava de perceber da parte da Direção Executiva qual é efetivamente o plano de articulação com os setores privado e social a longo prazo, não mais uma vez com este tipo de medidas temporárias, mas numa solução mais definitivas. E depois, também para terminar, eu não posso também deixar de lhe perguntar sobre os estatutos. Eu tenho perguntado em todas as audições que nós temos tido sobre a questão dos estatutos, porque, de facto, o que nós já estamos a ver já não é um atraso. Há aqui uma relutância por parte do Governo, daquilo que nos parece, em aceitar esta proposta que foi apresentada pela Direção Executiva. E, sinceramente, eu gostava de lhe perguntar, portanto, quando é que se prevê que estes estatutos, e se não considera que isto, de facto, é um desrespeito para com a Direção Executiva, uma Direção Executiva que foi anunciada pelo Ministério da Saúde com tanta pompa e circunstância, como uma entidade tão importante, e depois toda esta desconsideração que não são capazes de aprovar em tempo útil os estatutos. Portanto, eu gostava de perceber o que é que se passa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sra. Deputada. Dispende de 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Fernando Araújo, Dr. Jaime Alves, agradeço-lhes estarem aqui. No fim de semana passado, o Dr. Fernando Araújo disse que não tencionava encerrar nenhum bloco de partos. Em janeiro dizia que era preciso evitar o encerramento de maternidades, mas a verdade é que continuam a encerrar, ainda que rotativamente há 6 meses. E os privados vão começar a receber as grávidas do Serviço Nacional de Saúde. No dia 1 de junho, encerraram os serviços de maternidade, de urgências e serviços pediátricos em Portimão. No mesmo fim de semana, disse numa entrevista que não tencionava encerrar blocos de parto, estavam encerradas para além do Oeste as maternidades de Santarém, Vila Franca de Xira, Amadora Sintra e Setúbal. Hoje mesmo está encerrada a do Barreiro e no próximo fim de semana vão estar encerradas as de Portimão, Almada, Lisboa Ocidental e Loures. Eu poder estar a dizer os nomes pode dizer-me é sinal de previsibilidade, mas na verdade no final do ano passado eram 5 encerradas, passaram a 10 e no verão vão ser 11 as encerradas. O que quer dizer que previsível também é que o número de maternidades que têm de encerrar está a aumentar. E isto não é seguramente o Serviço Nacional de Saúde, que nenhum de nós, os dois, quer. Escreveu, e bem, ainda quando estava na administração de São João, que as decisões que são tomadas são fundamentais para perceber se nós vamos ter mais profissionais no SNS para ele funcionar ou menos. Na altura, escrevia, por exemplo, a propósito dos tarefeiros receberem mais do que os médicos. Eu não lhe vou perguntar sobre as negociações das carreiras, porque sei que isso não é matéria sua. Mas há uma matéria que talvez nos possa ajudar para nós percebermos o que se está a passar, que é perceber quanto é que custa o que está a ser feito agora, para nós sabermos se o dinheiro que está a ser recusado em carreiras que podem fixar profissionais no SNS e evitarem estes encerramentos não está a ser usado de uma outra forma. Quanto está a direção executiva e o Governo a pensar gastar com os privados para comprar serviços na área da obstetrícia e maternidade? É apenas durante o verão ou vai para além do verão? Durante quanto tempo?
há mais privados que podem ser chamados noutras valências? Qual foi o valor gasto em 2022 no recurso a prestadores de serviços médicos no Serviço Nacional de Saúde? Sabe-se que em 2021 esse valor foi superior a 140 milhões e que aumentou mais de 20% entre 2019 e 2021. Não sei se já tem os valores relativamente a 2022, mas nós gostávamos de saber qual é o gasto do SNS com prestadores de serviços no ano passado. Concordará comigo que a evitar despesa estrutural, que a evitar carreiras e salários decentes aos profissionais do SNS, está a aumentar despesa não estrutural, mas que está a fazer com que os profissionais sejam literalmente empurrados para fora do SNS, como uma vez escreveu, e tão bem. É por isso que nós precisamos de saber onde é que estamos a gastar e se estamos a gastar como devíamos e bem para proteger o Serviço Nacional de Saúde. Já nem sequer lhe estou a perguntar por meios complementares de diagnóstico ou tudo o resto. Já estou só mesmo a falar das maternidades e dos prestadores de serviços médicos no SNS. Há depois uma outra pergunta neste último minuto que tenho para lhe fazer na ótica da utilizadora do SNS, digamos assim. Não da utilizadora de maternidades, já fui 2 vezes, nunca precisei do INEM. Tive 2 filhas no Serviço Nacional de Saúde e sou absolutamente defensora da qualidade, da segurança, da garantia do Serviço Nacional de Saúde nos dá. Mas nunca me dirigi nem à maternidade, nem ao hospital, que usei das 2 vezes pelo INEM. Foi por meios próprios, felizmente, pode ser assim. Julgo que muitas mulheres, podendo, não recorrem ao INEM. Bem, há um site que nos diz o que é que está aberto, o que não está a funcionar. Há depois um outro que tem 12 páginas que as mulheres podem eventualmente consultar e há de convir que numa situação de um stress que é natural, estar a consultar aquelas 12 páginas para saber onde uma pessoa se vai dirigir não é muito bem. E em relação aos privados, o ministro Manuel Pizarro disse uma coisa extraordinária. Disse que os privados estão de prevenção, são usados se for preciso, e o INEM sabe. E realmente, naquelas 12 páginas, diz o número de camas de privados, mas não diz onde. Então, e uma grávida que não utilizar o INEM, como é que sabe para onde é que se vai dirigir no verão? Como é que vai funcionar? Na ótica do utilizador, eu primeiro faço-lhe a pergunta política, na ótica do planeamento da saúde em Portugal, se isto está ou não a encolher o Serviço Nacional de Saúde, porque em vez de fazer despesa estrutural, fazem despesa corrente que está a empurrar profissionais para fora do SNS. Mas do ponto de vista da ótica do utilizador, pergunto-lhe como é que uma grávida sabe onde é que se há de dirigir se não quiser recorrer ao INEM, se não precisar de recorrer ao INEM. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder a todas estas questões, o Dr. Fernando Araújo dispõe de 20 minutos. Faça favor, Sr. Doutor. Tem a palavra. Muito obrigado. E, acima de tudo, começar por agradecer ao complementado do PCP o facto de também ter pedido, porque também é uma boa altura para poder esclarecer os deputados, e nesse sentido também poder esclarecer a população, e daí também a tentativa de virmos o mais cedo possível, porque a ideia também era, antes de acontecer os processos, antes do plano estar todo implementado, poder explicar a base do mesmo. Começava pelo complementado do PS e realmente uma questão que colocou que é fundamental, que é o investimento nos blocos de partos. Eu recordo que, e foi aqui referido pelo Sr. Deputado, nunca tinha havido um plano de investimentos em blocos de partos no país, nunca. Primeira vez, dedicado primeira vez. Estão a ser gastos 27 milhões de euros e gostava de ter uma notinha que não é prometidos e depois que ficam algures no processo, nas finanças. Metade do dinheiro já foi transferido para os hospitais, metade do dinheiro. Os hospitais estão a fazer as obras e a comprar os equipamentos que estavam nas propostas. Quer dizer, não é um plano virtual para depois chegarmos ao final do ano e dizer que foi executado 10%. O plano está a ser executado agora. E alguns hospitais é compra de equipamento diferenciado, que não tinham tido oportunidade antes, e esses não precisam parar. Outros são pequenas obras importantes, mas conseguem com planos de contingência locais fazê-las sem encerrar, e outras são obras de maior volume. Mas volto a dizer, são 27 milhões de euros que estão a ser investidos nas grávidas, nunca tal tinha ocorrido antes. Se nós não quiséssemos dar esta prioridade, não teríamos feito este esforço, seguramente. No caso do Lisboa Norte, que é um bom exemplo, o Bloco de Partos tem 60 anos. 60 anos. Eu não sei se alguns dos seus deputados já lá passou no Bloco de Partos de Lisboa Norte, mas eu aconselhava a passá-lo, porque podem claramente perceber que temos o quê? Temos excelentes profissionais, ou seja, médicos, enfermeiros, técnicos, do melhor que há, temos instalações com 60 anos. Não têm nem condições de qualidade nem de humanização. E o que vamos fazer aqui é gastar qualquer coisa como quase 4 milhões de euros, entre 3 milhões deste plano, mais 1 milhão do hospital, em transformar aquele bloco de partos no bloco de partos maior e mais diferenciado do país. Maior e mais diferenciado do país, entre públicos e privados. Portanto, estamos a fazer uma pequena evolução para quê?
para darmos condições às grávidas e, acima de tudo, para conseguir também cativar profissionais. Porque quando nos perguntam qual é a melhor forma de cativar os profissionais, é verdade, e já vou mais à frente referir a questão das tabelas salariais e das carreiras, não tenho a mínima dúvida, mas um profissional novo, um recém-licenciado, do ponto de vista do escopo, um recém-especialista, pretende é ter condições de trabalho que sejam atrativas. Isso implica ter condições físicas, estruturais e de equipamentos que sejam diferenciadas. Isto ajuda a prestar melhores cuidados de saúde e ajuda a fixar as pessoas. E é verdade que no caso, e é um bom exemplo, no caso do Oeste, eu também não sei se os deputados já foram ao bloco de partos do Oeste, aconselhava a irem, porque realmente é um bloco de partos que não tem condições de qualidade adequadas. E o que vamos fazer é transformá-lo num bloco de partos que consiga responder às pessoas. E eu acho que isso devia ser mais do que uma crítica, eu acho que devia ser um reconhecimento que o SNS está a investir e está a mudar. Eu acho que isso é um paradigma que eu acho que devíamos aqui tomar essa nota nesse sentido. E no caso destes planos de contingência, é verdade que, no caso do Oeste de Leiria, que tem um bloco de partos bom, e agora também vai ser alvo do fim deste investimento, vai agora abrir até uma sala para cesarianas dentro do bloco de partos, uma coisa que não tinha, vamos aproveitar este fim, e já em julho deve abrir. Estão lá as grávidas a ocorrer. O número de partos que ocorrer no Oeste esse número está a ocorrer em Leiria, de forma o mais tranquila possível. Eu gostava aqui de chamar a atenção que nós não tínhamos capacidade de obrigar profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais a trabalhar para a Leiria. E eles vão, porque foi discutido, foram envolvidos nas soluções, foram tentados sensibilizá-los para este nobre gesto que é a questão do SNS e estão livres para ter a vontade de ir a outro local, que é sempre uma questão de ansiedade, são sítios diferentes, especiais diferentes, e a fazê-lo com enorme qualidade. Eu acho que isso é uma prova inequívoca da força que tem o SNS. Isso gostava de colocar aqui neste sentido. A segunda nota que o Sr. Deputado tinha colocado e que também os deputados ao longo destas várias intervenções colocaram tem a ver com a questão da informação. Eu gostava de pedir aqui um favor aos seus deputados, que tem a ver com a literacia em saúde. E aí acho que todos nós temos de ser agentes no país. Em caso de doença, ligue SNS 24. Eu repito para não haver dúvidas. Em caso de doença, ligue SNS 24. Porque ouça, o SNS 24 tem todas as informações. Não precisa de ir ao site, aos... É uma questão de literacia nesta área, não é só nesta área dos partos, é em geral na saúde. Ligue SNS 24, que dará todas as informações sobre onde se pode dirigir, como, se tiver urgência, pode ser dirigida para o INEM. Portanto, esta questão de literacia é fundamental, não apenas a questão das grávidas, em saúde em geral, é ligar para o SNS 24. E isso pedia o favor de vocês também, com a vossa enorme responsabilidade que têm, poder promover esta forma que é da educação. A SNS 24 é o primeiro contacto que deve ser estabelecido com a área da saúde, que depois irá dirigir, caso problemas de doença, para o autocuidado, para os centros de saúde, para os hospitais, para onde for, para o INEM se for preciso. Agora, a porta de entrada tem que ser, e eu gostava de sonhar que a importância, porque todos nós somos responsáveis, linha de saúde 24. Linha de saúde 24 que facilmente dará as informações, informações todas nesse sentido. Nós teremos sempre capacidade de melhorar a comunicação, é verdade, podemos e devemos fazê-lo, temos também essa vontade de ir, não só nesta área dos partos, mas em geral em termos de saúde, a questão de utilização dos percursos da saúde e doença e dos locais adequados é o que estamos a fazer. Agora, na prova visível de contas, respeitando à questão da doença aguda, estamos a fazê-lo e com bons resultados. Mas é algo que podemos ir melhorando. Agora, a primeira porta tem que ser e deve ser a linha 24. Sobre as questões do grupo parlamentar, já lá vamos, do grupo parlamentar do PST. É por isso que nós estamos a investir, Sr. Deputado, 27 milhões. É por isso que estamos a investir 27 milhões, é para trazer mais qualidade, mais segurança, Sr. Deputado, mais qualidade, mais segurança. Sobre a questão dos deputados do PSD, eu gostava aqui de duas notas de colocar. Uma tinha a ver com a questão dos encerramentos e da resposta. Para que não haja dúvidas, no ano de 23, com este plano que foi organizado, no ano de 23, o SNS teve mais partos. Na região de Vale de Lisboa, Voltejo. A gente pode ir para o país todo, mas não queria, até porque pode haver aqui um foco de confusão. Na região de Vale de Voltejo, onde estamos agora a discutir aqui hoje, houve mais partos. Todos os dias, este ano comparado com o ano passado, nasceram mais crianças no SNS. Portanto, se há questão ou dúvidas sobre a acessibilidade, pode dizer, nasceram mais crianças todos os dias na região de Voltejo no SNS. E nesse sentido é importante também, que era a segunda questão que estavam a colocar, a questão dos profissionais. Naturalmente que a dificuldade de captar, por razões que foram aqui já explicadas, e vou voltar a essa área, não são simples. Mas gostava só de ter aqui os dados da CCS, que conheceu,
Nós tínhamos no SNS em 2015 701 especialistas de obstetrícia e ginecologia. Temos agora em 23 771. Portanto, tivemos um crescimento de 10% em obstetras no SNS entre 2015 e 2023. E em termos de formação específica, tínhamos 251 em 2015, de acordo com a formação da CCS, neste momento temos 299, portanto um crescimento de 48%, crescimento de cerca de 20% internos e 10% de especialistas. Significa que neste momento temos mais profissionais. Se me pergunta se chegam, não chegam. Não chegam e temos cada vez mais de tentar cativar os novos que se vão formando e que se vão obtendo a especialidade para trazê-los para este projeto, que é o projeto da ciência, o projeto de todos, e tenho certeza que vamos conseguir fazê-lo, passo a passo, concurso a concurso, de modo a cada vez tornar mais robusta esta resposta. Agora, devo dizer, quer dizer, não há dúvidas que temos, face 2015, mais profissionais, e face, enfim, 2022, podemos ver outros anos, temos mais partes no SNS. Depois, o Sr. Deputado perguntou, e bem, a nossa opinião da executiva sobre a questão do trabalho médico e da valorização. A minha resposta é claramente que sim, terá que ser valorizada de forma relevante. Portanto, como sabe, as reuniões têm ocorrido entre o Ministério e os sindicatos, nós temos acompanhado, o Dr. Jaime Alves tem acompanhado as reuniões, mas do nosso lado a nossa posição é clara, quer dizer, eu já tenho dito isto em vários fóruns, não é de agora, o trabalho médico tem que ser de forma relevante, valorizado, e eu espero, tenho certeza que acho que vamos conseguir fazê-lo, para que também esse fator, que é um fator importante, seja também um fator de cativar médicos para o SNS. O Sr. Deputado também perguntou aqui sobre a questão das obras do Oeste e do Lisboa Norte, ao mesmo tempo. Eu devo dizer que, do experimento e da discussão que foi feita, estamos a falar em territórios muito diferentes. O impacto que tinha não era significativo nem numa área nem na outra. Os trabalhos foram feitos com os vários hospitais, com o RS, com o INEM, percebendo o movimento das grávidas, qual era, de onde era para onde ia, e percebemos claramente que estes movimentos não eram cruzados, que não tinham impacto. Uma destas questões não tinha impacto no outro, um destes projetos não tinha impacto no outro, portanto, não colocava em causa a resposta global do SNS e, portanto, podiam ser feitos em simultâneo, que não havia problemas nesse sentido, e o certo é que, desde que o Bloco de Partos do Oeste está a ser investido em obras e alterações da infraestrutura, não tem havido problemas na resposta dos restantes hospitais. Eu acho que isso é relevante nesse sentido. Portanto, o objetivo foi sempre fazê-los o mais rápido possível, desde que não houvesse impacto negativo nos projetos no outros, e esta foi a conclusão que chegámos nesse sentido com os restantes elementos que fizeram parte destas avaliações. Sobre a questão dos recursos humanos, também fica aqui colocado, quer dizer, para além da questão das tabelas salariais, das carreiras que são fundamentais para estruturar e dar estabilidade aos profissionais, e, portanto, a nossa expectativa é que, dos resultados da discussão do Ministério com os sindicatos, tal chegue a bom porto, porque será seguramente fundamental para trazer estabilidade ao setor. É verdade que há aqui muitas outras questões que os levam a também cativar a ficar. Já falámos de algumas, as obras e equipamentos são fundamentais, mas eu gostava de sublinhar aqui um outro aspecto, que é a questão dos CRIs. Os CRIs são das áreas de organização mais interessantes, com quem temos visto e discutido, que conseguem trazer autonomia às equipas, conseguem recompensar pelo desempenho, é das áreas que têm sido mais procurada informação e mais vontade de preparar projetos nesse sentido, e é uma das áreas, seguramente, que também aqui na área da obstetrícia e ginecologia estamos interessados em criar, de forma que os profissionais também com mais autonomia, mais liberdade técnica e mais recompensa pelo seu desempenho possam também decidir ficar no nosso SNS com qualidade. Depois, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega tinha aqui duas outras questões que colocou, uma teve com o Estatuto, o Sr. Deputado também na Iniciativa Liberal também colocou, e quanto a isso digo mesmo que disse na última vez, submetemos a proposta, estamos a aguardar, do ponto de vista dos Ministérios, essa decisão. É matéria complexa, é matéria que envolve 3 ministérios, esperamos que muito em breve esteja resolvida. Não faz parte, diria eu, da nossa decisão, mas esperamos que rapidamente seja resolvido esse problema. Sobre a questão que colocou aqui sobre encerramentos e não encerramentos, planos fundamentados, eu gostava só de chamar a atenção aqui de uma questão que tem a ver com a tranquilidade e a confiança das grávidas e dos profissionais. É verdade que há muito trabalho para realizar, não tenho a mínima dúvida, nós estamos no início de um processo que é muito exigente. Mas é verdade que no ano passado, por esta altura, os seus resultados se recordam, quando abriam um telejornal, o que acontecia era blocos de partos fechados, de forma imprevisível, e os jornalistas andavam de bloco de parto em bloco de parto a ver qual era o próximo a fechar. Estes dias, não houve notícias sobre blocos de partos. Não houve notícias. E isso em si devia ser uma boa notícia. Não era para a executiva, para as grávidas. Porquê é que não houve notícias?
porque o plano que estava a ser executado não teve falhas. E isso é uma boa notícia, porque nestes dias que temos aqui, enfim, do Santo António, com estes pontos e feriados, não houve nenhum bloco que devesse estar aberto que esteve fechado. Não houve nenhum. Com pontos, com feriados, não houve nenhum. Significa o quê? Significa que o SNS funcionou de forma clara, como previsto, como estava organizado, que as grávidas tiveram acesso e que houve essa resposta. Não, você não tem. Eu gostava de dar uma outra nota também, já agora só por curiosidade. Tivemos, o ano passado também tivemos problemas no Carnaval. Até estar no Carnaval, voltou a ser uma terça-feira, com ponto à segunda-feira. Não houve problemas de bloco de partos. Tivemos a Páscoa também, com feriado, junto com pontes. Não houve. É só para dizer que, na prática, com todos os problemas, com dificuldades de recursos humanos, com limitações, o plano tem funcionado. Isto dá confiança. Sabe que um dos fatores mais importantes, eu falo como profissional de saúde, para trabalhar é nós termos segurança no que fazemos e confiança no que fazemos. E a confiança é sabermos o que é que vai acontecer, com quem vamos trabalhar e como nos turnos em que vamos estar. E isso este plano tem fornecido. E isso é algo que é crítico para esse fim. E, portanto, dizer-vos que o plano que tem sido colocado em marcha tem sido cumprido, não tem havido problemas de segurança nem de qualidade, e o facto é que no final do dia temos mais mulheres no SNS a ter os seus filhos, o que acho que é muito relevante nesse sentido. Depois, a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal referia a questão também, voltava aqui a colocar a questão da informação. E eu voltaria aqui a colocar que, independentemente de melhorarmos esse aspecto, que eu acho que é sempre importante, quer na questão dos partos, quer na questão, enfim, do uso dos percursos de saúde e de doença em geral, é verdade que a porta de entrada tem que ser através da linha 24. Essa tem que ser sempre, em caso de doença, ligar e ali encontrará seguramente as respostas para os seus problemas de saúde. A linha de saúde articulará com o INEM quando é necessário. Naturalmente, se tiver uma emergência, pode ligar diretamente para o INEM e eles também encaminharão para essa área. Portanto, essa é a porta que deve ser utilizada e promovida de forma que haja informação simples, prática e de forma robusta para as grávidas ou para qualquer doente em si. Sobre a questão do setor privado, eu devo dizer que o objetivo, quando fizemos estas convenções, visava seguramente termos aqui uma capacidade extra de resposta em caso de, não era de termos blocos de partos fechados que não deviam estar, porque esses temos assegurado. Era eventualmente, como sabem, nós por vezes temos picos, isto não é programado, e quando por vezes podem estar os blocos de partos a funcionar que deviam estar, mas por vezes com o número de grávidas que limita a capacidade de receber mais, podermos não ter aqui encaminhar grávidas para longe, do ponto de vista da proximidade, que é algo que nós não queríamos, e nessa altura ter aqui uma resposta complementar, caso fosse necessário para esse fim. E, portanto, esse foi feito esse modelo, temos aqui essa resposta complementar em caso de necessidade. Devo dizer que o modelo de convenção é de adesão voluntária. As três entidades que cumpriram com os critérios, as três aderiram. Estamos a falar da CUF, da LUT, das Lusíadas. As três aderiram de forma voluntária. Não era, tenho noção clara que não era esta área que eles queriam privilegiar, porque têm nesta área, enfim, diria uma resposta face à necessidade que é equilibrada, mas tiveram também a intenção que o SNS tinha, nesta fase, necessidade de ter deste apoio e tiveram disponíveis para o fazer nesse sentido. E eu acho que também é importante também sublinhar esta abertura que houve do lado do setor privado para este fim, ainda que não era, na minha opinião, a área que mais interesse eles teriam. Mas é para utilizar apenas e só em caso de necessidade, quando tivermos, eventualmente, uma não resposta por estar toda ocupada a capacidade de disponibilidade destes blocos de partos, evitando transportes para locais mais longe nesse sentido. Dizer-vos que o processo começou no dia 1 de junho, até hoje, dia 14 de junho, não houve nenhum parto fora do SNS, encaminhado por nós, na universidade. Os blocos têm respondido de forma tranquila, mesmo neste fim de semana de pontos e feriados, de forma tranquila têm respondido, e, portanto, vamos avaliar a evolução que vamos ter a seguir, mas todo o processo foi trabalhado de forma célere e extremamente eficaz, quer dizer, desde a orientação do INEM junto das equipas médicas dos hospitais privados, a questão dos sistemas de informação e o acesso à informação para dar garantia de segurança a quem está do outro lado perceber as condições clínicas destas grávidas que estão aqui em causa, as questões da proteção dos dados, as questões do próprio transporte das mesmas. Portanto, houve aqui um conjunto de reuniões que tiveram como objetivo termos aqui um modelo que fosse seguro para as grávidas e para os profissionais de saúde,
que fosse muito escrutinado, que fosse com qualidade e que promovesse esta camada complementar de resposta que pode ser utilizada se o SNS tiver, em dado momento, um pico de procura que não possibilite em proximidade esta capacidade de uma resposta de qualidade. Portanto, dizer-vos que isto está a funcionar de forma tranquila, ainda que não tenha sido até à data utilizada. Depois, responder aqui ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, essa deputada, e dizer que a questão, quando nos falam de blocos de partos estar um ou outro encerrado, eu vejo o SNS como uma rede. Os seus deputados, enfim, não são profissionais de saúde, em geral, tirando alguns casos. Ouça, nós funcionamos em todas as áreas como uma rede. Nós não temos serviços de cirurgia torácica em todos os lados, nós não fazemos transplantes cardíacos em todo lado, nós não temos serviços de urologia de urgência em todos os lados, não precisamos, em nenhum país da Europa tem, porque não gasta recursos que são qualificados em alturas que não são precisas. Não temos, porquê? Porque nós funcionamos em rede. Nós não temos instituições separadas e autónomas que funcionam cada uma per si. Isso é o pior que podia acontecer. E é essa rede que nos dá força, é essa rede que nos dá qualidade, é essa rede que nos dá segurança. E, portanto, nós atuamos muito no sentido de complementaridade entre todos nós e, por vezes, fazemos, como temos feito agora, profissionais deslocam-se não só uns a outros para prestar esse serviço quando são pontos de rede que são críticos de não encerrar e fazíamos todos com máxima segurança. Os melhores princípios europeus funcionam nessa base e nós, que em Portugal, temos esse registro histórico, com o INEM a controlar o processo de refrigeração com ótimos resultados. Nós funcionamos como uma rede do SNS e isso é a nossa grande força, podem ter certeza. Sobre a questão deste plano de verão, só uma nota também, Sra. Deputada, os profissionais também têm férias. E acho que nós todos queremos que eles também descansem. Também queremos que eles descansem. Portanto, conclusão, temos de ter planos para permitir que não seja coartada o acesso aos doentes, às casas neste caso, mas também temos que poupar, temos que, de alguma forma, também dar descanso a estes profissionais que têm trabalhado de forma extremamente exigente, sempre trabalharam com o Covid mais ainda, com o pós-Covid ainda, e se nós não os protegemos, não há ninguém que os proteja. Dizer também que esta questão das prestações de serviço e da questão dos médicos do quadro, mapa pessoal, os valores de 2022, eu tenho aqui uma ideia do que está, mas eu vou-lhe mandar o valor correto para não estar aqui, vamos pedir à CCS, vamos enviar para ser um valor que seja o valor real, que não seja aqui apenas a nota que eu tenho de valor aproximado, arredondado. Agora, dizer que nesta questão da legislação que fizemos este ano, em termos de pagamentos de horas extras e prestações de serviço, a legislação que foi feita este ano visa e promove um melhor pagamento a quem está no quadro e faz horas extras do que quem está em prestação de serviços. Promove um pagamento mais adequado, exatamente para quê? Para tentarmos cativar as pessoas a ficar nos mapas pessoal e não ir para prestações de serviço. Portanto, essa foi uma mudança estrutural. Tivemos muitos problemas, que algumas pessoas de serviço queriam se recusar a fazer porque o preço era mais baixo, mas nós queríamos era estimular que as pessoas voltassem para o mapa pessoal e que fossem recompensadas de forma adequada. Isso é uma grande vantagem nesse sentido. E por último, e acabava da mesma forma que comecei, até porque o deputado tem depois o mesmo problema, linha Saúde 24, primeira porta de entrada em caso de doença aguda. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando Araújo, pelas suas explicações e respostas. Vamos passar à segunda ronda de 1 minuto por cada grupo parlamentar. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Marques, faça favor, dispõe de 1 minuto, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu queria felicitar a Dr. Fernando Araújo pela informação e pela prestação de contas que aqui nos fez hoje sobre a atividade da Direção Executiva no que toca às questões da obstetrícia e dos partos, do bloco de partos. E se mais não fosse, valia pelo seguinte, pela serenidade com que aborda o assunto, pela explicação que presta e pela segurança que tem. Isso, de facto, parece de menos importância nos dias de hoje, mas a credibilidade dos servidores públicos também se mede nisso. E, portanto, conto com o nosso apoio para continuar a fazer o que tem de fazer, porque e a terminar, como há pouco referi, de facto nós podemos dizer que estamos atrasados 10, 20, 30, 40, 50 anos. É verdade. É verdade. Mas estamos hoje a tomar medidas, brutalmente relevantes, coisas tão simples, como a questão da baixa dos 3 dias, como a questão dos certificados para renovar a carta de condução,
como, por exemplo, a dispensa de medicação nas farmácias para doentes crónicos. Ou seja, são medidas muito simples, mas que têm um brutal impacto na vida das pessoas. E por fim, queria associar-me a esta... Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria associar-me a esta... Muito obrigado, Sr. Queria Deputado. associar-me a esta sua mensagem do apelo Para terminar, que fez. Sr. Deputado. Eu, para já, Sr. Presidente, peço desculpa. Faça favor, Sr. Queria também associar-me a este apelo que fez ao contacto com o SNS 24, que é de facto uma porta relevante e que tem informação fidedigna para todos os que precisam utilizar o Serviço Nacional de Muito Saúde. bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Depois já de palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça favor, Sr. Deputado, dispõe de um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Dr. Fernando Araújo e Dr. Jaime Alves, há um bocado o seu nome passou-me, peço desculpa. Queria agradecer o PSD, em nome do PSD, queria agradecer, de facto, as explicações que nos deu e voltar aqui a tocar no ponto em que aquilo que é o nosso trabalho aqui dentro é esse, é o de tentar que lá fora os problemas, neste caso das grávidas e dos bebés que vão nascer, seja resolvido, e para nós esse é o mais importante. Portanto, sem radicalismos, sem extremismos, sem gritos, dizer que também nos preocupa de facto o verão que aí vem, porque numa pesquisa rápida, grávidas, verão e planeamento, percebemos que o ano passado estivemos perante o caos, estivemos muito perto de ter resultados ainda piores, e por isso aquilo que o PSD aqui vem assinalar neste minuto final é também pedir à Direção Executiva e ao Ministério da Saúde especial atenção para o verão, sabendo que nós estaremos aqui atentos a defender os interesses dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Passando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dispõe de um minuto, Sr. Deputado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Fernando Araújo. É verdade que os estatutos estão para aprovação na esfera ministerial, como o Sr. disse, mas também é verdade que o Sr. está a funcionar como uma orgânica interna não estatutária, que é, como quem diz, ilegal. E, portanto, a nosso ver, isso demonstra uma enorme incompetência da tutela e também deste Governo. E gostava de lhe perguntar se não acha que essa falta de aprovação não está também com a falta de coordenação, nomeadamente com a Direção-Geral de Saúde e com a anunciada extinção das ARS. É porque há muitos setores da sociedade, inclusivamente a doutora Maria de Belém, na sua entrevista de anteontem, que se insurge contra o esvaziamento da DGS, que aliás viu a sua diretora-geral demitida e viu o único concorrente para o cargo também a sair-se, demitiu-se, peço desculpa, demitida, ela própria demitiu-se, disse que não estava disponível para continuar no cargo, portanto demitiu-se, e o único... Não, obviamente, portanto, não está disponível para continuar no cargo. E o único candidato que estava para assumir esse cargo também disse que, afinal, já não estava muito pelos ajustes para estar nesse cargo. E também gostava de lhe perguntar o que é que mudou no Ministério da Saúde, porque em janeiro deste ano nós ouvimos o Sr. Ministro da Saúde anunciar a toda a comunicação social o seguinte: as novas regras da obstetrícia podem fazer fechar maternidades internas. Isto foi dito em janeiro deste ano e colocou o setor privado da saúde em alerta sobre... Peço desculpa, mas deixe-me só terminar esta questão. E deixou o setor privado da saúde em alerta para possíveis encerramentos decretados pelo Ministério da Saúde. Afinal, nós vemos agora anunciado 6 meses depois o Nascer em Segurança, além de o que vão encerrar são 11 maternidades públicas, não privadas, e foram buscar 3 maternidades privadas, ou seja, exatamente o contrário daquilo que o Sr. Ministro anunciou em janeiro, para ir valer ao SNS. 11 maternidades públicas a fechar, Sr. Diretor Executivo, são 26% das maternidades públicas, é mais de um quarto das maternidades públicas a fechar em Portugal, e isto é uma vergonha, e estamos perante um cenário de terceiro mundo. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, dispõe de um minuto. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as informações ao professor Fernando Araújo, que já aqui deu. Voltando ao tema desta convenção com o setor privado, eu gostava de perceber melhor, como perguntei há bocado, que condições é que foram acordadas, que tipo de valores é que foram acordados, como é que decorreu esta negociação, e perceber também qual é a estimativa de partos que se prevê que sejam feitos
pelo setor privado. Porque aqui eu diria, e vai-me dizer também que se calhar não temos um sistema de informação totalmente robusto, isto tem sido crónico nas várias audições, mas eu diria que o SNS, neste momento, pelo menos dentro do SNS, sabe quantas grávidas estão a ser tratadas, qual é o tempo de gestação, sabe tudo bem que as gravidezes têm aqui um grau de imprevisibilidade, nós sabemos, mas também sabemos que teoricamente, estatisticamente, são 40 semanas, sabemos quantas grávidas vão ter os seus filhos. E aqui, nesta questão do sistema de informação, pegar num ponto que aqui referiu, que tinha a ver também com esta articulação com o setor privado, de facto, como é que a informação que está no hospital público, portanto as grávidas são seguidas no SNS, como é que os hospitais privados neste momento têm a informação clínica das grávidas, obviamente, se a nossa proposta já tivesse sido aprovada, de haver um registro de saúde eletrónico universal que agregasse todos os dados de saúde, isto era fácil. Como neste momento isto não existe, perceber também como é que podemos fazer isto com confiança. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para usar da palavra, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado, dispõe de um minuto, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor Executivo, eu não me arrisco a dar-lhe um conselho. Reconheço no Sr. Diretor Executivo capacidade técnica, aliás, é reconhecida por muita gente neste país, também na equipa que o acompanha. No entanto, eu quero-lhe fazer, se calhar, aqui um alerta. É que essa competência técnica não sirva de capa protetora das opções políticas que têm sido desastrosas para o nosso Serviço Nacional de Saúde ultimamente. Essa é uma preocupação que nós temos. Relativamente às questões que aqui trouxe, e de facto a questão da confiança é muito importante. É porque o parto e a maternidade, o exercício da maternidade, não é a mesma coisa que irmos comprar pão a uma padaria. É que naquele dia, se estiver encerrada, podemos ir à padaria ao lado. E a confiança que se estabelece, a ligação que é estabelecida com os profissionais de saúde, todo o plano de parto, isto é algo que não pode ser desvalorizado. E o que está a ser feito com estes encerramentos é que se perde essa confiança e essa ligação porque não há garantia de que aquela mulher vá parir naquela instituição, e a verdade é que depois, naturalmente, procura o privado ou procura outras instituições. E quanto ao privado, só para terminar, quanto ao privado, o Sr. Diretor Executivo deve estar preocupado como eu estou, pelo menos deveria estar, é que com esta dita supletividade, que na verdade não é supletividade, o que estamos a fazer é fragilizar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde. E eu digo-lhe muito rapidamente porquê. Faça favor de terminar, Sr. Deputado. A pergunta que lhe faço é, que estudo, que avaliação é que foi feita desses 3 hospitais privados que como o Sr. Diretor disse, se voluntariaram para poder receber? Que médicos é que eles têm? Que condições é que eles têm? Porque a verdade é que se eles não tiverem condições, eles vão buscar mais 9 ou 10 médicos ao público, e é esses 9 ou 10 médicos que vão para o privado e que nos vão fazer falta para eles responderem à demanda que agora vão ter. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputada... Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Dispõe de um minuto, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Eu não farei uma pergunta, quero apenas deixar uma declaração de princípio, até porque num minuto não é possível entrarmos em diálogo sobre várias das coisas que disse e que eu até teria vontade de fazer. Uma grávida não é uma doente. A gravidez não é uma doença aguda. Uma grávida não precisa do SNS 24 para entrar no SNS, porque já está no SNS. E isso é um princípio fundamental. Porque senão tudo aquilo que nós aqui votamos e discutimos sobre os direitos das mulheres, sobre os planos de parto, sobre o combate à violência obstétrica, nada disso vale nada. Porque tudo isso é feito com a ideia de que a mulher tem previsibilidade sobre a gravidez, sobre o hospital, sobre a equipa. Se agora quem está grávido é como se tivesse uma doença aguda, tem que ligar para o SNS 24 para saber onde vai, tudo o resto que nós aqui votamos sobre os direitos das mulheres vale 0. E isto é um recuo que, do meu ponto de vista, é absolutamente inadmissível. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder a este conjunto de questões, o Dr. Fernando Araújo dispõe de 6 minutos. Faça favor, Sr. Tentar ser o mais breve possível, agradecer as perguntas que acho que são pertinentes e, portanto, tentar ao máximo respondê-las a todas. Dizer, começando pelo complementar do PS, agradecer, enfim, as palavras. O que temos tentado aqui introduzir é uma cultura de planeamento e organização, uma cultura de compromisso e responsabilidade. Isso é esse compromisso e responsabilidade que gera a tal confiança.
O que nós não temos admitido é que quando algo falha, se tem havido, a resposta mais fácil das instituições era fechar. O que nós temos dito é que essa não é a solução. E temos tentado com elas arranjar soluções com outros hospitais, com outros profissionais, e não tenham fechado. Têm ido de uma forma generosa e altruísta, profissionais do Norte, ou neste fim de semana Guimarães, vão fazê-lo sem qualquer compromisso ou obrigação, nem em termos económicos lhes é favorável, e têm ido. É neste esforço de rede do SNS que nós temos trabalhado e isso tem dado resultados nesse sentido. Sobre o grupo parlamentar do PST, também comungo das suas palavras, Sr. Deputado, o nosso plano de verão em si, nas várias áreas, não apenas do bloco de partes, é algo que também nos preocupa seguramente. Temos de trabalhar nas várias dimensões, é algo que não é fácil, teremos ainda por cima aqui a visita do Papa e as Jornadas Mundiais da Juventude, mas é algo que temos com os profissionais, enfim, com os dirigentes, tentado estabelecer planos de contingência, abordagens integradas, trabalho em rede, para tentarmos ao máximo minimizar qualquer constrangimento e iremos monitorizar e acompanhar qualquer uma dessas questões, mas seguramente comungo da sua posição, de uma necessidade de uma monitorização e vigilância muito ativa para que o verão seja tranquilo do ponto de vista da saúde. Quanto ao Sr. Deputado do Chega, eu não sou jurista, sou sempre médico, mas não acho que haja nenhuma legalidade no nosso trabalho. É diferente de estatutos do que está em termos de competências na lei e está nos decretos-leis que foram criados nesse sentido, enfim, que criou a própria direção executiva, e é nesse âmbito que temos trabalhado de forma muito tranquila e temos-lo feito de forma construtiva nesse sentido. Dizer-lhes que a extinção das ARS é algo que vamos fazê-lo durante este ano, visa seguramente reduzir a burocracia e as questões administrativas no meio do Ministério da Saúde, visa aumentar a autonomia das instituições e aproximar a decisão das pessoas, é algo que é relevante. Temos feito com os profissionais, estamos a falar de centenas de profissionais que estão nas várias RS, centenas de funções que têm, e temos tentado com eles englobá-los, incluí-los nas próprias propostas, para que este processo, que é um processo complexo do ponto de vista da administração pública, se faça com muita tranquilidade. E o certo é que até agora não tenho visto nenhuma manifestação, nenhum abaixo-assinado, nenhum profissional das RS, o que significa na prática que têm pelo menos sido ouvidos, envolvidos e têm trabalhado nas soluções. Eu acho que isso é importante. Quanto à questão dos encerramentos, eu sublinhava aqui, disse que já uma vez, mas voltava aqui a colocar, nós quando chegámos tínhamos realmente um relatório que assinalava ou propunha o fecho de 6 blocos de partos no país. Disse na altura que íamos tentar, disse já enfim, há pouco tempo que estamos a tentar no sentido de manter esta visão que é de não encerrar nenhum. E, portanto, ao contrário do que os seus deputados diziam, nós não encerramos nenhum bloco de partos que estão previsto encerrar e algumas destas medidas que têm sido feitas, medidas de contingência com uma suspensão da atividade em alguns dias da semana, visam realmente este fortalecimento da rede do SNS, mas nunca o encerrar, que seria a questão mais fácil, que era com uma pequena liberação encerrar um outro serviço, mas era de um impacto negativo, muito negativo para as mulheres e para as crianças e para as populações nesse sentido. Sobre a questão da Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, que fez questões muito, enfim, diria, muito focalizadas e também tentar responder de uma forma. Os valores são pagos aos membros da tabela da ADCE, portanto, de uma forma transparente e simples. Estimativas. Na região de Lisboa e Valteixo, se os deputados têm a noção, nós temos cerca de 69 partos por dia, enfim, varia, mas a média tem andado nessa âmbito, 69 por dia. Nós estimamos que, eventualmente, será necessário, em média, eventualmente, menos de um parto por dia no setor privado a acontecer. Menos de um por dia nos 69 que têm sido feitos. O certo é que nestes 14 dias até agora não houve nenhum, e, portanto, mas a estimativa é que haja menos que um por dia. Portanto, isso não vai seguramente levar a que haja recursos humanos a ser por esse fim. Portanto, estes 14 dias tem sido esse exemplo, porque a estimativa é menos de um, mas o SNS tem respondido de forma admirável, com muito esforço das pessoas, muito esforço, de forma admirável, não tem sido necessário nesse sentido. Menos de um por dia era a expectativa e nem sequer temos chegado. Felizmente, isso significa que o SNS está a funcionar. Colocou-nos também a questão aqui do acesso à informação, que para nós é relevante. Os médicos que estão, enfim, no privado têm que ter acesso à informação clínica da grávida, enfim, e do feto naquele caso, para perceber como atuar. E o que se conseguiu foi que eles têm acesso ao processo clínico eletrónico, com a questão da proteção de dados, os médicos só, enfim, com a questão de logins adequados, mas certo é que eles vão ter acesso, e têm acesso, já foi testado, a toda a informação clínica que está dentro do SNS, para que possam exercer a sua atividade com o máximo de segurança e que não haja dúvidas nesse sentido. Portanto, isto também, até nesse aspecto, foi um bom trabalho para que estas soluções fossem implementadas. Quanto ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP,
Eu também comungo consigo que o valor aqui mais importante é a confiança das grávidas e dos profissionais. Isso não tenho, é confiança. E o facto é que, apesar de tudo, o Oeste é um bom exemplo. Nestes 14 dias, e todos os dias nós temos visto, todos os dias, os partos têm sido feitos na nossa hospitalaria e a origem dos mesmos por conceito de residência das grávidas, e o certo é que o número de partos que acontecia na maternidade das Caldas de Rainha, que andava por volta dos 3 por dia, eventualmente, estão a acontecer na Leiria. Isto é, a confiança não se perdeu, e eles podiam ter até optado por outras unidades, enfim, têm utilizado aquela que foi recomendada. A confiança não se perdeu, manteve-se, e os resultados estão... E vale a pena, no final do dia que vamos fazê-lo isso, no final deste período, fazer uma avaliação da satisfação das grávidas, e eu acho que vamos ter resultados muito interessantes nesse sentido. Por último, a deputada do Bloco de Esquerda, eu só dizer 2 notas como médico. As grávidas não são todas iguais. E dizer que uma grávida que vá pelo seu pé a um hospital público, que até gostava de ir onde era seguida, pode não ser o melhor caminho para ela. Uma grávida com 32 semanas é diferente de uma grávida com 36. E eu volto a dizer a mesma coisa, que nós temos liberdade para ir a todos os locais da SNS, todos, e não há nenhuma limitação. Mas, na sua defesa das grávidas, vale a pena perceber qual é o melhor local para elas terem. E os locais não são todos iguais. E, por vezes, esta questão de ligar para quem percebe, quem sabe, pode ser fundamental para ter uma resposta com qualidade, sem coartar a liberdade individual de cada um. Aqui, para mim, o principal fator é a segurança. Nós temos índices que nos podemos orgulhar e que não devemos desperdiçar. Portanto, ligar para quem sabe, quem percebe da questão, pode ser a diferença entre um bom prognóstico e um mau prognóstico, um desfecho de algo que tem que ser um acontecimento feliz para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando Araújo. Quero agradecer a presença do Sr. Diretor Executivo do SNS e também, naturalmente, do Dr. Jaime Alves, aqui presente. Srs. Deputados, vamos para despedidas 1 minuto e meio para retomarmos os trabalhos, que já se faz tarde.